Bom, minha gente, voltamos. Aguardamos nossos irmãos se conectarem também. Eu acredito que hoje será mais curta a nossa live, porque o fato de alongarmos, e acredito eu, pela internet estar tão sobrecarregada, temos essas dificuldades, né? Então eu quero com vocês meditar no texto que ontem estávamos falando, tá bem? Que está no livro de Lamentações de Jeremias, o grande profeta. Já temos 4 irmãos aí conectados, tudo bem? Valeu, meu irmão Polano, bem-vindo, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão Paulo Martins, está lá no Manaus, se não me falha a memória, o Paulo, né? O David está me assistindo também, que bom. Deus abençoe, irmão Polano. Eu vou lendo o texto aqui, olhando aí. É claro que não vou poder cumprimentar todo mundo assim, ficar aqui fazendo um comentário de cada nome que aparece, porque senão não vou conseguir seguir a linha de raciocínio. E sabe que a gente é falho, né? É falho. A gente se perde. Quer seguir uma linha, de repente a gente não consegue seguir aquele caminho, porque um assunto puxa, a gente entra no outro caminho, né? Tá? Manaus está o Paulo Martins. Um abraço, Paulo. Filho do pastor Rui Martins, um grande amigo. Deus te abençoe aí, meu irmão. Bom, o texto que eu li ontem está em Lamentações, capítulo 13, versículo 20. Diz assim: quero trazer à memória as coisas que me trazem esperança, ou que me podem dar esperança. Ontem eu li só esse versículo. Hoje eu quero ler o versículo seguinte, que é o 22, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Bom, esses 2 versículos eu considero tremendos para este momento. Toda a palavra é maravilhosa. Toda a palavra é maravilhosa. Deus está na palavra. Cada vez que abrimos a Bíblia, em qualquer lugar, em qualquer texto, ela fala poderosamente conosco. Mas para este momento que estamos vivendo no nosso país, dessa pandemia, desse coronavírus, de bastante expectativas, algumas não muito boas, outras boas, mas em Deus temos expectativas boas. Em Cristo estamos bem, na palavra estamos bem. Se o Senhor Jesus não nos der assistência, nós estamos mal, mas na palavra nós estamos bem. Bom, quero cumprimentar a irmã Elizabeth Moreira aí, que está chegando também, bem-vinda. Bom, Jeremias, em meio a tantos problemas, porque ele foi o profeta contemporâneo, o juízo de Deus sobre Israel, ou o povo de Deus, Israel, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, mais ou menos por aí, e aí varia um pouco. Mas ele foi contemporâneo da pior tragédia que sobreveio a Israel, depois que ele foi, por Deus, tirado do Egito, abençoado no deserto, abençoado em grandes vitórias e grandes maravilhas de Deus assistindo, desde as pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho, Deus se revelando poderosamente lá no Monte Sinai, a ponto do monte tremer, e eles ouvirem a voz de Deus com os ouvidos humanos, e depois Deus guiando no deserto com uma coluna, uma nuvem durante o dia para protegê-los do sol e guiá-los,
e uma coluna de fogo à noite, também para protegê-los do frio e guiá-los. O Senhor estava lá, o apóstolo Paulo diz em Coríntios que uma rocha os seguia, e essa rocha, sempre que precisavam, se abria e dava água para eles. Faz uma ideia de uma fonte no deserto se abrir para 3 milhões de pessoas beberem ao mesmo tempo? Quantos milhões de litros ou 1.000 litros saíam por segundo daquela rocha? Eu não tenho ideia. Que cano hoje, que bitola hoje nós faríamos? Eu não sei. Quantos milímetros? A verdade é que saía água para dessedentar uma multidão de 3 milhões de pessoas de uma rocha. Era Deus assistindo. E depois Deus fez tantas maravilhas, abriu o Rio Jordão, derrubou as muralhas de Jericó, estabeleceu eles na Palestina como nação. Deus deu vitória sobre os seus inimigos. Deus os assistiu no tempo dos juízes. Cada vez que eles pecavam, Deus levantava um juiz. Agora chegou o pastor Milton Rosa, lá de Novo Hamburgo. Ontem eu falei em ti, meu irmão, que eu tive a oportunidade de te substituir lá em Caciqui. Deus te abençoe, pastor. Sua família e seu ministério aí em Novo Hamburgo. E Deus assistiu a Israel, deu a eles depois um rei abençoado, Davi, e sua descendência, e Deus foi abençoando Israel de forma extraordinária. Mas quando Israel deixou o Senhor, abandonou Deus, abandonou a palavra, seguiu aos ídolos, a Bíblia diz que seguiu aos ídolos. Tenho que parar para falar, o Marcelo Witt está na Austrália, está aí junto comigo. Bem-vindo, meu irmão, Deus te abençoe. Simone aqui, Deus abençoe. Pastor manda um abraço, pastor Milton. Amém. E este povo, por causa dos... Eu entendo, acredito que vou dizer mais ou menos certo, né? Por causa dos prazeres da carne, por causa da vontade da carne, por causa da parte humana, do ser humano pecaminosa, o homem caído lá do Jardim do Éden, que facilmente se corrompe, facilmente se vende, facilmente se perde, facilmente se entrega aos prazeres de pecados e se entrega à carne e, por último, se entrega até a servir outros deuses. Então a Bíblia diz que por causa disso Deus trouxe um juízo sobre Israel, um juízo muito sério, muito grande, entregando nas mãos de seus inimigos. Quando Israel, primeiro juízo de Deus foi o próprio Israel se dividir, e a parte norte ficou com reis muito maus e pecadores. E a parte norte, o Israel norte, foi vencido pela Síria e levado cativo e destruído. Ficou a parte sul, que era apenas 2 tribos, a tribo de Judá e Benjamim, e Jerusalém continuou sendo a sua capital. Mas também esses reis, que eram da tribo de Judá, descendentes de Davi, também se afastaram do Senhor, também serviram a deuses estranhos, também deixaram de servir ao Senhor, deixaram de glorificar o Senhor. Jairo Hoffman, bem-vindo. Deixaram de servir a Deus, deixaram ao Senhor e serviram deuses de pedra, de barro, de ouro, de madeira, deuses feitos pelas mãos dos homens, conforme diz no Salmo 115, eles têm boca e não falam, têm pés e não andam, têm nariz e não cheiram, têm ouvidos e não ouvem, som nenhum lhes sai da garganta. E a Bíblia diz assim: torne-se semelhante a eles, tantos quantos os fazem ou neles confiam. Israel ficou assim. O que a gente entende? Por eles seguirem esses ídolos, essas imagens. Quem faz assim, a Bíblia diz que torne-se semelhante a eles, portanto, se tem boca e não fala, ele fica mudo. Se tem olhos e não vê, fica cego.
Se tem ouvidos e não ouve, fica surdo. Se tem pés e não anda, é paralítico. E, consequentemente, está morto. Então, quem segue a esses deuses, quem adora esses deuses, fica mudo, surdo, paralítico, cego e morto. Então Deus disse, vocês confiam neles, vou entregar às nações que servem a esses deuses. E por último entregou Judá, com Benjamim, à Babilônia. E o profeta Jeremias era desta época. Ele estava profetizando para eles, olha, Deus não aceita ser zombado, Deus não aceita ser criticado, Deus não aceita ser desprezado dessa forma. Vocês não só se afastaram do Senhor, como vocês fizeram do templo de Deus um lugar onde era culto ao Senhor, vocês fizeram ali culto aos demônios. Vocês estão zombando de Deus. E o juízo de Deus virá. Virá, dizia Jeremias. E veio no tempo de Jeremias. E Jeremias foi um dos levados ao cativo. Mas ele chorava, diz a Bíblia, que ele, o profeta chorão, chorava e dizia, Senhor, eu choro, eu lamento pela minha nação, pela minha família, pelo meu povo. Senhor, eu estou clamando a Ti. Mas esse clamor de Jeremias ao Senhor só foi aceito pelo próprio Deus, porque eles não aceitaram, até jogaram ele num calabouço, um poço cheio de lama e sujeira, para matá-lo. E um amigo de Jeremias o tirou de lá, senão ele teria morrido lá. Chegou também o pastor Vicente, da igreja Evred, bem-vindo, meu irmão. E Deus o tirou de lá, aliás, o seu amigo o tirou de lá e Deus o salvou. E ele também foi levado ao cativeiro. Então ele estava sofrendo e vendo tudo isso, e ainda sendo perseguido e quase sendo morto. Em meio a tudo isso, Jeremias, ele disse, eu vou dar um basta ao meu coração. Vou dar um basta a esta situação exterior, mas dentro de mim, no meu coração, na minha alma, na minha vida, eu só terei pensamentos bons a partir de agora. Eu vou trazer à memória as coisas que me trazem esperança. Eu não quero mais saber de más notícias. Essa mensagem é oportuna, meus irmãos. Quanta má notícia estamos ouvindo diariamente. Eu disse ontem, os canais de televisão exploram o maior problema, a maior tristeza para poder noticiar e causar mais comoção dentro do povo. Irmã Quinha Martins, Deus abençoe. Muito bem, então ele disse, chega, eu não vou chorar mais, eu vou trazer coisas boas à minha memória a partir de agora. E ele disse, primeira coisa que ele se lembrou, ele disse, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Primeira coisa que lhe veio à mente, as misericórdias do Senhor. Quero que você, meu irmão, nesse instante, eleve o teu coração, a tua alma, o teu pensamento agora a Deus, aos céus, à Bíblia, à palavra, às promessas do Senhor e a tudo aquilo que Deus falou contigo, a tudo aquilo que Deus fez na tua vida, na tua família, nos teus pais, nos teus filhos, enfim, na tua igreja onde tu recebeu a salvação. Agora traga à memória as coisas boas de Deus, as promessas de Deus. Se lembre que Deus te ama, se lembre que Deus tem um plano com a tua vida, se lembre que Deus tem um plano para te abençoar e te usar poderosamente. Isto que te traga a memória agora. Deleta todo pensamento mau, toda preocupação. Deleta agora da tua alma, do teu coração, da tua mente, todo sentimento ruim, até de medo. Diga em nome do Senhor Jesus, medo, eu não te aceito. Eu quero Deus na minha vida. Medo, vai embora da minha casa, da minha família. Sai, em nome de Jesus. Eu recebo Deus. Deus é vida, Deus é poder, Deus é saúde. Cristo Jesus venceu ali na cruz todo esse vírus e todo o mal.
Cristo já me deu vitória ali na cruz do Calvário. No nome do Senhor Jesus, eu recebo só as bênçãos de Deus na minha vida e ordeno que o meu coração, que a minha alma, que o meu espírito, que o meu intelecto agora se liguem aos céus, a Deus, e se grudem no Senhor e não se soltem por nada. Essa é a mensagem do meu coração ao teu coração nesta hora, meu irmão. Como eu disse hoje, eu farei uma live mais curta, porque ontem a internet caiu, interrompeu. Eu quero orar com você agora e te abençoar e ser abençoado também. Quero que você ore por mim e eu também seja abençoado. Está bem? Vamos orar juntos e vamos trazer à memória as coisas boas. Vamos trazer à memória as coisas que nos dão esperança. Que amanhã nos levantaremos, que a partir de amanhã voltará ao normal, nossa cidade voltará ao normal, nosso país voltará ao normal, e nós voltaremos às nossas atividades, e tudo voltará ao normal, em nome de Jesus, e toda miséria não vai chegar à nossa casa, essa possível crise financeira não entrará em nossas casas. Porque Deus, o Senhor, prometeu na sua palavra, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, nos currais não haja gado, o produto da oliveira minta, e que não haja mantimento em lugar nenhum. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Contigo eu quero orar nesse instante, baseado nestas promessas do Todo-Poderoso, eterno Deus. Eu creio, Senhor, nas palavras que o Senhor Deus Todo-Poderoso, fala às nossas vidas e traz o nosso coração. Eu te peço, Senhor, sara a nossa memória agora, sara as nossas mentes, sara o nosso coração. Não deixa, Senhor, essa crise toda, esse vírus maldito, adoecer a nossa alma. Não deixa, Senhor. Não deixa adoecer nosso coração. Nosso coração tem que estar saudável em Deus, saudável em Cristo, com muita fé, com muita confiança, com muita esperança, com muita certeza que o nosso Deus está conosco. E o Senhor disse, na sua palavra, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós repreendemos todas as portas do inferno e todo o poder do inferno e declaramos que nossa casa está sob os cuidados do Senhor, debaixo do sangue de Jesus. É o que eu oro, creio e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém, Senhor Jesus. Tenha uma boa noite. Descanse em Deus. Durma em paz. Como diz aquele texto ali no Salmo, que diz assim: deito-me e logo pego no sono e acordo porque o Senhor me sustenta. Descanse em Deus. Enis Silveira Paré é minha parente. Um abraço para ti, minha irmã. Deus te abençoe em nome de Jesus. E César Alencar, Deus te abençoe, um grande abraço. Simone, e a todos que estão aí, perdoe por não poder ler todos os nomes. Amém. Deus abençoe você. Amanhã, se o Senhor nos der graça, capacidade, sabedoria, vida e saúde, voltaremos aqui, eu creio nisto, para nós falar um pouquinho mais da palavra. Ficamos aí 10, 15 minutos mais ou menos. Eu não quero ser muito extenso, como eu disse, porque ontem nós tivemos problema e hoje nós esperamos não ter. Tá bem? Deus te abençoe, uma boa noite, na graça, na misericórdia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.